Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Pensamento crítico adaptativo. Este episódio faz parte da playlist Bate o Papo com o Caldi, do canal no YouTube do Modus Poirã sobre crescimento profissional. Oi pessoal, é o Caldi aqui de novo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que a gente fala bastante no Modus Poirã. E eu quero deixar claro a definição do que é pensar criticamente na nossa perspectiva. Tá? Pensar criticamente é um termo utilizado amplamente. A definição em si, ela varia um pouco. Se você olhar pesquisas em economia, ou a psicologia, ou neurociências, ou em processos de decisão, em departamentos de business e administração, ou ainda nos departamentos de filosofia, você vê uma variação na forma como as pessoas entendem o que é pensar criticamente, certo? Como é definido. Eu acho que o pensamento crítico, ele é relativamente antigo e, tradicionalmente, é um tema discutido nos departamentos de filosofia, principalmente no contexto dos cursos de lógica e pensamento crítico. Porém, eu gostaria de deixar claro o que a gente considera pensar criticamente. A gente tem uma perspectiva muito mais enraizada na antropologia e na forma como o ser humano evoluiu e como a nossa cognição foi moldada pela evolução no decorrer dos últimos milhões de anos. E essa perspectiva, ela está enraizada também na forma como a nossa cognição funciona, como o cérebro foi desenhado, né? O ser humano não foi desenhado para ser um ser racional, lógico, puro, matemático, mas sim foi desenhado para viver numa sociedade ultrassocial, tomar decisões baseadas em aspectos emocionais. As emoções moldam e definem e ativam as decisões humanas em grande parte, e foi desenhado para a gente se adaptar e sobreviver, e não necessariamente ser lógico e racional. O pensamento crítico adaptativo leva em consideração a vida real, e tem uma certa diferença do pensamento crítico mais clássico, que é descrito principalmente nos departamentos de filosofia. Então, quando você pensa e tenta entender essa perspectiva mais adaptativa, com uma base mais antropológica, e uma perspectiva mais clássica, com uma base mais filosófica, eu gostaria de fazer alguns contrastes e diferenciar esses dois grupos para você entender claramente o que a gente quer dizer quando a gente fala pensar criticamente. O primeiro ponto é em relação à busca da verdade. Quando você observa de uma forma mais clássica, a busca da verdade é uma busca de uma verdade universal, absoluta, geral. E quando você pensa de uma forma adaptativa, você está pensando mais na realidade daquela vida, daquela situação, daquele contexto. Então, é uma verdade mais local, mais adaptada para aquele contexto. E pode ser um pouco mais flexível. Então, as respostas, não existe uma resposta sempre certa e outra sempre errada. Existem uma variação muito grande na forma adaptativa de pensar a verdade. Não é verdade no sentido de uma lei de física, mas a verdade no sentido de qual é a resposta certa para aquela situação. E às vezes a resposta certa para aquela situação do ponto de vista racional é uma, mas do ponto de vista adaptativo é outra. Às vezes, falar a verdade de uma forma universal pode não ser útil para trazer as pessoas para mais perto, unir as pessoas, ou atuar ou agir de uma forma um pouco mais sábia. Então tem uma certa diferença na perspectiva e na busca da verdade entre essas duas formas de pensar criticamente. Uma forma mais adaptativa, mais antropológica, mais baseada na evolução humana, e uma forma mais universal, mais filosófica. Outro ponto importante na forma de pensar é que, quando você pensa criticamente de uma forma um pouco mais clássica, é uma forma lógica e é um método mais definido, claro,
específico de como você deve ou não deve pensar, né? Principalmente nas questões de lógica, etc. E quando você pensa numa forma mais integrada, adaptativa, o pensamento ele é incorporado, ele acontece dentro de um corpo que tem medo, um corpo que tem fome, que tem cansaço, ocorre dentro de um contexto social e de um mundo real, que tem recursos limitados e opções limitadas também. Então, o método de pensar dentro de uma estrutura, quase que de uma bolha, né, separada do que é o mundo real, que busca um método perfeito, ideal, que é a forma clássica de pensar. Enquanto você tem um método integrativo, né, mais incorporado, ligado ao mundo real, é a forma mais adaptativa de pensar. E o que a gente está tentando treinar no modus Poiran é você aprender a pensar de uma forma adaptativa. Para você ser um pensador crítico adaptativo, você tem que reconhecer que o cansaço vai interferir na forma como você pensa. A fome vai interferir na forma como você pensa. As relações sociais vão criar vieses na forma como você pensa. E você tem que reconhecer esta humanidade dentro de você, esse contexto corpóreo, social, real, para conseguir pensar de uma forma mais objetiva, mais metodologicamente robusta, mas reconhecendo que você faz parte de uma espécie que evoluiu não para ser um Spock, né, uma pessoa totalmente racional, mas evoluiu para ser um ser humano, com todas as bênçãos e as maldições que vêm junto com o fato de a gente ser um membro da nossa espécie. Então, isso é uma diferença grande no aspecto metodológico entre pensar criticamente de uma forma mais clássica, mais racional, lógica, matemática, de uma forma mais integrada, contextualizada, incorporada, com consideração em relação a emoções, em relação à vida social, em relação ao mundo real. Outro ponto importante é a fonte de conhecimento. O pensador crítico mais clássico vai usar a teoria, a ciência, os textos mais disponíveis para você entender como pensar criticamente. No caso do pensamento mais adaptativo, é uma realidade local. Então, por exemplo, tá? Você pode ter uma pessoa que pensa criticamente de uma forma adaptativa e não tem educação formal, não teve uma faculdade, mas é uma pessoa que vive no interior e é reconhecida pela comunidade como um líder sábio que consegue tomar decisões apropriadas, que fazem com que o bem-estar daquela comunidade aumente, melhore. Então, uma pessoa respeitada por ser sábia. Essa pessoa é uma pensadora crítica adaptada. Ela conhece a realidade local, ela conhece as pessoas, ela sabe o que é o melhor, como tentar agir de uma forma bem informada para trazer o bem-estar de todos. Apesar desta pessoa nunca ter estudado em nenhum departamento de filosofia e não sabe a forma mais teórica do que é pensar criticamente. Então, essa sabedoria que consegue contextualizar aquela realidade, aprender o que é o apropriado naquela realidade para aquelas pessoas, é uma forma de pensar criticamente adaptativa. É lógico que o bom pensador crítico vai usar qualquer fonte de informação. Então, se você conseguir tomar as melhores decisões para aquela realidade e ainda saber a teoria acadêmica sobre vieses cognitivos, etc., ou seja, construir uma ponte entre as formas de pensar mais clássica e mais adaptativa, você pode se tornar uma pessoa extremamente respeitada e admirada pela alta qualidade do seu pensar. Mas existe essa diferença e é perfeitamente possível você ser um pensador crítico adaptativo mesmo sem treinamento formal. Tem outro ponto de diferenciação entre uma forma mais clássica e outra mais adaptativa, é você pensar a relação com o ambiente, né? E a forma mais clássica olha o ambiente como um objeto de estudo, é um pouco separado. A clássica busca entender o ambiente através da ciência, da pesquisa.
E a forma mais adaptativa vive dentro desse ambiente, está conectada com esse ambiente. Não existe o pensar criticamente fora do contexto daquele ambiente. Ele é integrado naquele ambiente. Então, esse é um ponto importante de diferenciação entre as duas formas de pensar. É lógico que eu estou comparando e contrastando essas duas formas de pensar, fazendo um certo exagero de como uma age e como a outra age também. E essa delimitação, esse exagero, é só para demonstrar uma perspectiva diferente entre as duas. Não é um julgamento, uma é melhor, a outra é pior. Não, é diferente e são aplicadas em contextos diferentes. Não dá para você aprender a pensar criticamente se não houver a forma mais científica, metódica, racional de entender o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender quem é o ser humano e contextualizar a forma de pensar de uma forma adaptativa para aquela realidade. Então, como você aplica a ciência na realidade de cada pessoa, é um desafio muito grande, para todos nós. E é por isso que entender essa comparação entre uma forma mais adaptativa e mais clássica de pensar criticamente ajuda você a contextualizar o que é pensar bem, o que é ser metodologicamente robusto na forma como você pensa, para que você consiga se adaptar bem à realidade que você vive. Tá? É lógico que se você for um professor de filosofia do departamento de filosofia da universidade, a forma adaptativa não vai se aplicar tão bem, né? Então, estou falando mais da outra forma. Mas essa é a contextualização que eu quero trazer para você. Outro ponto importante, né, é a validação em termos de método. O que provou que você está certo? E no caso da forma clássica é a ciência, a mensuração do sucesso numa pesquisa, uma coisa mais formal, mais lógica, né? No caso do pensador crítico adaptativo, ele vai tentar achar a solução que vai trazer o maior bem-estar, né, para si e para as pessoas ao redor, né? Então, o objetivo de pensar criticamente de uma forma mais adaptativa é pensar criticamente para fazer as pessoas ficarem mais ricas, mais saudáveis e mais felizes, né? Se a gente atingir esse objetivo de uma forma que preserve o nosso ambiente, que preserve o nosso querido planeta, né? Não adianta nada você deixar as pessoas ricas, felizes e saudáveis por uma geração e a próxima geração não tem mais o que fazer, né? A gente tem que construir um mundo que seja sustentável, mas ao mesmo tempo você tem que preservar o objetivo de trazer riqueza, né, felicidade e saúde para as pessoas e para o mundo como um todo, a natureza, os animais, etc. Então, quando eu falo riqueza, saúde e felicidade, eu quero deixar claro que eu não estou falando de só pensar na humanidade e destruir todo o resto. É uma coisa sábia que preserve os animais, a vida na Terra e a Terra a longo prazo. Então, essa sabedoria integrativa, que está achando soluções para trazer o bem-estar para as pessoas e para o mundo em geral, é o pensamento crítico adaptativo. Bem, mais ou menos é isso. Dá para falar bastante da diferença de uma forma mais adaptativa e mais clássica de pensar criticamente. Eu acho que um ponto muito importante que eu gostaria de destacar é a questão do corpo. No modus porán, uma das intervenções que a gente faz logo de cara no primeiro módulo e que é uma prioridade é o treinamento da consciência corporal. Sem a consciência corporal, você não reconhece que você está cansado, que você está com fome, que você está com medo, que você está com tristeza, com ansiedade. Então, o treinamento da consciência corporal é fundamental para o pensador crítico adaptativo, tá? Agora, você pode ter um professor de filosofia que pensa criticamente de uma forma espetacular, mas é uma pessoa que não sabe lidar com as próprias emoções, né? Então, não é essa forma de pensar criticamente que a gente está buscando, a forma racional, pura, intelectual, isolada. A gente quer um pensamento crítico que integre as emoções e os componentes sociais, e as emoções e os componentes sociais são comunicados para a sua cognição através do seu corpo.
Tá? Então, a integração corpo-mente é fundamental. Aliás, integração corpo-mente não faz nem sentido. Mente e corpo não está separado, é a mesma coisa. A mente está no corpo, a mente é o corpo. Então, por isso que o Modus Porém enfatiza tanto o treinamento da consciência corporal logo de cara para produzir um pensador crítico, adaptativo, onde a mente e o corpo estejam integrados, para permitir que esse pensador reconheça vieses cognitivos derivados de cansaço, vieses cognitivos derivados das próprias emoções ou das pressões sociais. Esse treinamento vai permitir com que você chegue e se torne uma pessoa que pensa criticamente de uma forma adaptativa, ou seja, dá para resumir tudo isso que eu falei em uma palavra: sabedoria. Então, sabedoria é o objetivo do desenvolvimento e do treinamento do módulo 1, do módulo cognição, que busca essa integração entre pensamento crítico, atenção e consciência corporal de uma forma metodologicamente robusta. É isso por hoje, pessoal. Um grande abraço.